Muito boa noite, meus caros alunos e minhas caras alunas, inscritos na disciplina de Direito Penal 1. Hoje, quarta-feira, dia 13 de março de 2019, estamos começando mais uma aula da nossa disciplina. Hoje, excepcionalmente, a nossa primeira aula extra, aproveitando esse espaço dos 2 primeiros horários da noite, da quarta-feira, que vocês têm vaga, né? Hoje nós vamos falar a respeito do 5º tópico do nosso conteúdo programático, do 5º ponto do estudo do nosso plano de curso. Se vocês pegarem o plano de curso, vocês vão ver que é o 4º, porque na realidade o primeiro ponto são 2 pontos, um na sequência do outro, né? Conforme eu disse agora há pouco. Nós temos um estudo acerca dos aspectos propedêuticos, dos aspectos preliminares do direito penal e também um estudo acerca da evolução histórica da ciência jurídico-penal, né? Na sequência, vimos, como segundo ponto do nosso programa, do nosso plano de curso, a questão relativa aos princípios do direito penal, né? Posteriormente, estudamos a questão das fontes do direito penal, certo? E agora iremos estudar a questão da classificação e das características do direito penal, certo? Então, será o tema por nós abordado na noite de hoje, certo? Pessoal, conforme nós vimos na noite de ontem, quando estávamos estudando o tema fontes do direito penal, a lei é a única fonte formal imediata do direito penal, né? Nesse sentido, a lei penal, que eu já venho dizendo a vocês, a lei penal é a personificação, é a incorporação da norma penal. A norma é o conteúdo, a lei é a forma com a qual a norma penal se apresenta no mundo exterior, sendo a única fonte formal imediata do direito penal. Nós vimos que existem fontes formais imediatas, né? Como existe aquela controvérsia a respeito de se a doutrina e a jurisprudência são, os costumes, os princípios gerais do direito, mas fonte formal imediata nós só temos a lei. É a lei que personifica o sentido, o conteúdo, o espírito da norma penal, né? E como é que se caracteriza a norma penal? Como é que se compõe a norma penal? Se você pegar um determinado tipo penal, se você pegar um determinado tipo arrolado pelo legislador penal na norma penal incriminadora, como sendo uma conduta proibida, uma conduta criminalizada, você vai ver que a norma jurídico-penal compõe-se de 2 partes diferentes. Em um primeiro momento, você tem um preceito, denominado de preceito primário, o comando principal, certo? No qual o legislador nada mais faz do que descrever a conduta criminosa. Diferentemente do que se possa imaginar, diferentemente, por exemplo, do que acontece no decálogo lá de Moisés, que diz, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Não pecarás contra a castidade, enfim, os mandamentos. Você não tem aqui na norma jurídico-penal um preceito negativo, certo? Você tem um preceito positivo. Eu disse a vocês que o núcleo da conduta criminosa sempre será um verbo. O verbo pode ser subtrair, matar, constranger, mas sempre será um verbo. Eu sempre costumo comparar, e já comparei aqui em outras aulas, a estrutura do tipo penal, a estrutura celular. Na célula, a célula
a unidade morfofisiológica de qualquer organismo vivo, a menor unidade da vida, na célula você tem um núcleo, você tem isso lá da biologia, né, gente? E você tem ao redor, orbitando aquele núcleo, as chamadas organelas ou organoides citoplasmáticos. Lisossomos, ribossomos, complexo de Golgi, e todas as demais mitocôndrias, e todas as demais organelas citoplasmáticas. Aqui você tem, do tipo penal, um núcleo, que sempre será um verbo. E orbitando este núcleo, você terá os elementos normativos da conduta, os elementos normativos do tipo, ou elementares do tipo, que nada mais são do que os aspectos peculiares, inerentes a cada tipo penal. Assim você tem no preceito primário, nunca se esqueçam dessa expressão, preceito primário ou também denominado de comando principal, certo? No preceito primário, você tem a descrição da conduta. No preceito primário, o legislador caracteriza, descreve aquela conduta criminalizada. E aí você tem lá no artigo 121, matar alguém. Você vê que o legislador não usa não matarás, matar alguém. Ele descreve a conduta criminosa. Você vai lá no 155, o tipo penal referente ao delito de furto, e você tem subtrair coisa alheia móvel, certo? Você tem a descrição da conduta, você diz, não subtraia coisa, não furte, não. Tem um verbo, que é o núcleo do tipo, certo? O verbo nuclear da conduta, que sempre será um verbo, porque a conduta é sempre uma conduta, a conduta é caracterizada por uma ação ou uma omissão. Mas sempre é uma manifestação volitiva da pessoa humana. Sempre haverá uma conduta humana, omissiva ou comissiva, agindo ou deixando de agir, certo? Mas você tem um verbo, por uma questão lógica, uma questão até semântica, e você tem as demais elementares da conduta criminosa, certo? Você tem os elementos normativos do tipo, ok? Ou elementos objetivos do tipo penal também, você usa essa expressão. E você tem na sequência também, pessoal, além do preceito primário ou comando principal, na sequência, você tem a sanção penal. O legislador primeiro estabelece a definição de uma conduta criminalizada, para na sequência estabelecer uma sanção penal, atribuindo uma determinada reprimenda pela prática daquela conduta que ele achou de incluir no rol das condutas tipificadas. E aí você tem a sanção, também denominado de preceito secundário. Nunca se esqueçam dessa expressão, preceito secundário. O que é o preceito secundário? É a sanção penal. O preceito secundário, aí vocês têm na norma penal o quê? O preceito primário é a descrição do tipo, a descrição da conduta criminosa. E na sequência você tem embaixo a atribuição de uma determinada sanção. E aí, gente, vamos nos socorrer aqui do princípio da proporcionalidade das penas. Lembram, né? Claro. O princípio da proporcionalidade das penas, ele tem 3 facetas distintas. Ele tem 3 aspectos diferentes. O primeiro, direcionando-se ao legislador. O segundo, é direcionando-se ao Estado juiz, né? Ao aplicador, ao hermeneuta, ao intérprete da norma penal. E terceiro, a administração pública. Mas a pena tem que ser proporcional, tem que ser baseada na razoabilidade. Portanto, o legislador atribui essa ou aquela sanção penal, certo? Em face a essa ou aquela conduta. E aí você tem o preceito primário e depois o preceito secundário. Você tem a definição do tipo e você tem depois a sanção cabível, certo? Em abstrato, porque vejam bem, o legislador penal, ele impõe uma sanção em abstrato, certo? Que vai de tantos a quantos anos, que pode ser
pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos, pena de multa, certo? Mas ele estabelece os limites das penas, mas as penas, elas são combinadas pelo legislador penal em abstrato. Nós temos uma realidade abstrata ainda. Da prática de um fato efetivamente criminoso, certo? Quando o indivíduo pratica uma das características fundamentais do crime, só adiantando aqui uma matéria que a gente vai ver lá na metade da segunda unidade, mas uma das características do crime, certo? Você fazendo você analisando o crime de forma esmiuçada, o fenômeno do crime, dentro do conceito analítico do crime, uma das características que salientam a ocorrência do fato criminoso é a chamada tipicidade. O que é tipicidade? Tem que haver a prática de uma conduta que se adeque, que seja englobada por aquela previsão que o legislador penal fez em abstrato na norma penal incriminadora, certo? E o legislador, ele faz a previsão de uma sanção penal que vai de tantos a quantos anos de reclusão, por exemplo, né? Mas essa previsão é abstrata. A pena só se torna concreta quando do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E como é que se chega à pena, observando-se o princípio da proporcionalidade, pessoal? Através do exercício de um procedimento denominado de dosimetria da pena, que no nosso sistema jurídico penal observa um critério trifásico. Nós dizemos que a dosimetria é trifásica no tocante às penas privativas de liberdade e bifásica no tocante às penas pecuniárias, né? No tocante às penas privativas de liberdade, nós temos primeiro a análise das circunstâncias judiciais. Segundo, a análise das atenuantes e das agravantes. No terceiro momento, a análise de eventuais causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, certo? No tocante à pena pecuniária, é bifásica no seguinte sentido. Primeiro, o hermeneuta, o juiz, o tribunal que perfaz a dosimetria, estabelece o valor do dia multa. Depois, estabelece a quantidade de dias multas, de acordo com os critérios que são estabelecidos pelo Código Penal brasileiro, certo? Mas, de toda forma, o que cabe agora saber, isso aí é matéria lá para frente, mas o que cabe agora saber é o seguinte: a norma penal, ela compõe-se de duas partes distintas. De um lado, há o preceito primário, que é o comando principal, no qual o legislador penal define a conduta criminosa, descreve o tipo penal, referencia quais são as elementares daquela conduta, ou elementos, tanto faz, certo? Num segundo momento, no chamado preceito secundário, ele estabelece a sanção penal, certo? Define o crime e logo abaixo estabelece a sanção penal cabível para quem ousou aventurar-se pela senda pantanosa do crime, incorrendo nessa ou naquela conduta criminosa, certo? Alguma dúvida, pessoal? Gente, alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá. Meus caros amigos e minhas caras amigas, agora que nós já fizemos essa introdução a respeito da composição da norma penal, de como a norma penal se subdivide, de como a norma penal se compõe, vamos tratar das características da lei penal, certo? As características que referenciam os aspectos, que referenciam os caracteres inerentes à lei penal. Gente, primeiramente, a lei penal é descritiva. O que significa isso, minha gente? O que significa isso, meus amigos e minhas amigas? O legislador penal,
Não se utiliza, no tocante à técnica de redação legislativa, de expressões proibitivas, de expressões negativas. Conforme eu disse, o legislador não fala, não roubarás, não furtarás, não matarás, não estuprarás, não. Ele descreve a conduta e, na sequência, comina a pena cabível por aquela conduta. Certo? Ou seja, a primeira característica da lei penal é que ela é essencialmente descritiva, gente. O legislador penal descreve um tipo penal, estabelecendo os seus elementos normativos, os seus elementos tipológicos, certo? Descreve quais são as condutas criminosas e, na sequência, estabelece as sanções penais cabíveis e adequadas. Primeiro ele descreve a conduta, depois combina as sanções inerentes à prática dessa ou daquela conduta. Ok? Alguma dúvida sobre essa primeira característica da lei penal? Gente, a segunda e talvez a mais importante das características que permeiam a lei penal, as características que enfatizam a natureza da lei penal, vem a ser justamente o fato de que a lei penal ela é imperativa. Ai, Mário, mas isso não é inerente à norma jurídica como um todo? Né? A norma jurídica é imperativa, a gente é obrigado a cumprir. Certo, minha gente. Mas em nenhum ramo do direito, em nenhum ramo da ciência jurídica penal, essa característica de imperatividade, de coatividade e coercitividade demonstra-se de forma mais evidente do que no direito penal. Por quê? Porque a transgressão à norma penal, ela acarreta a incidência de uma sanção, certo? Se você viola o preceito primário, como consequência, você atrairá para si a sanção penal, o preceito secundário. Ou seja, a imperatividade é da essência da norma penal, sobretudo da norma penal incriminadora. Nós vimos que a norma penal não necessariamente será incriminadora, né? A norma penal poderá ser incriminadora ou não incriminadora. Mas a norma penal incriminadora, ela sempre traz um preceito primário e, na sequência, uma consequência pela violação a esse comando principal, a esse preceito primário, que é justamente a sanção penal. Daí se dizer que uma das características fundamentais, talvez a mais fundamental, da lei penal venha a ser a imperatividade, certo? Vamos lá. A lei penal, ela é essencialmente caracterizada pela sua generalidade. A lei penal, ela é erga omnes, ela é geral, ela é destinada a todos. Inclusive, vocês devem se lembrar do princípio da isonomia, do princípio da igualdade, certo? Não se concebe, em homenagem ao princípio da igualdade, que o legislador penal estabeleça leis de caráter discricionário, arbitrário, de caráter não isonômico, certo? Privilegiando alguns ou em detrimento de outros, certo? E aí nós temos outra característica da lei penal, que é o fato dela ser geral, certo? A outra característica, que é muito parecida com essa característica de que a lei penal é geral, é que a lei penal é impessoal, ela não se destina a determinada pessoa, ela não se refere a determinado indivíduo ou a determinado grupo de indivíduos, certo? Ela se destina a todas as pessoas, certo? Não podendo se referir a esse ou aquele grupo de pessoas. Né? Outro aspecto, outra característica que é inerente à lei penal. A lei penal, ela é exclusiva, certo? Por que exclusiva?
somente a lei penal pode definir crimes e combinar sanções. Certo? Uma lei de natureza tributária, uma lei de natureza mercantil, uma lei de natureza empresarial, uma lei de natureza civil, ela não combina penas. O Código Civil não combina penas. Existem alguns diplomas legais que eles são híbridos e eles contêm matéria civil e matéria penal. Exemplo, nós temos aí a lei dos juizados especiais, certo? Que trata de matéria civil e matéria penal, matéria processual civil e matéria processual penal, certo? Mas somente a lei caracterizada como norma penal pode criar crimes, pode estabelecer a tipicidade de determinadas condutas e somente a lei penal poderá impor sanções em face à prática desses crimes, à prática dessas condutas tidas pelo legislador penal como alheias à lei penal, como avessas aos interesses penalmente resguardados, aos direitos, aos bens, aos interesses jurídicos penalmente tutelados. Né? Somente a lei penal pode definir crimes e aplicar penas. Ok, pessoal? Gente, e o derradeiro, mas não menos importante, né? Last but not least, o derradeiro, mas não menos importante a derradeira e não menos importante característica da lei penal é que ela destina-se a fatos futuros, certo? Ela se destina a lei penal, e a gente vai ver bem isso quando estivermos estudando direito penal no tempo, certo? A lei penal, ela destina-se a acontecimentos futuros. O legislador penal faz uma previsão em abstrato de que essa ou aquela conduta é criminosa, estabelecendo essa ou aquela sanção penal. Correto? Ela não se destina a fatos anteriores, a fatos pretéritos, a não ser na situação em que ela beneficie o agente, certo? O acusado, o réu, certo? Só um parênteses que não tem muito a ver com a aula, mas tem um pouquinho a ver. Quando eu falo aqui agente criminoso, o agente criminoso, porque o indivíduo, quando só presta bastante atenção nisso, enquanto a pessoa está sendo investigada, certo? Pela autoridade policial, através da abertura de um inquérito policial ou de um TCO, ela é mera suspeita. O indivíduo é suspeito, investigado, certo? Após o indiciamento. Quando é que se dá o indiciamento? Através do relatório do delegado de Polícia Civil, delegado de Polícia Federal, autoridade policial competente, certo? Ele indicia a pessoa. Olha, prestem atenção. Indiciamento. Indícios. O que são indícios? Indícios são meras presunções, meras perspectivas, certo? Quando o delegado indicia um acusado no relatório conclusivo do inquérito policial, não quer dizer que o acusado seja efetivamente culpado, certo? Ele nem réu é ainda. Ele é indiciado, diz que a pessoa foi indiciada pelo delegado pela prática desse ou daquele crime, certo? Muito bem. No primeiro momento ele é mero suspeito, mero investigado, certo? No segundo momento, quando há o indiciamento, ele passa a ser indiciado. Quando o órgão do Ministério Público propõe a ação penal, nos crimes de ação penal pública, o indivíduo passa a ser réu, certo? Nos crimes de ação penal privada, que são aqueles cuja titularidade da ação penal pertence não ao Ministério Público, mas à própria pessoa ofendida, através do seu advogado, não se fala em denúncia, se fala em queixa, certo? A peça inaugural do processo é chamada de queixa, não de denúncia. Mas na denúncia feita pelo Ministério Público, o indivíduo passa a ser denunciado, chama-se no processo das ações cuja natureza jurídica é de ação penal privada, chama-se de querelado.
De toda forma, ele é réu, certo? Ele é réu, acusado, réu, certo? Denunciado, demandado, certo? São essas as terminologias. Mas também o fato de ser réu em processo penal, qualquer um de nós pode ser. Eu, graças a Deus, nunca fui. Mas qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ser réu no processo penal. Qualquer um pode ser alvo de uma denúncia fundada ou infundada do Ministério Público, ou mesmo de uma ação penal privada, certo? Proposta por um particular. Mas, enfim, o fato do indivíduo ser réu em processo penal, lembrem-se do princípio da não culpabilidade, lembrem-se do princípio da presunção do estado de inocência, lembrem-se do princípio que determina que todos são inocentes até que se prove o contrário, até que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Mas, muito bem, o indivíduo que responde a um processo criminal, ele é réu, certo? É réu, poderá ser denunciado, se o processo for de um crime de ação penal pública, ou poderá ser querelado, se o crime for de ação penal privada, certo? Muito bem. E quando há uma sentença, ele é condenado, certo? Mas o condenado, em primeira instância ou em segunda instância, quando não há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele pode perfeitamente reverter aquela situação jurídica e conseguir uma absolvição. Não é incomum que a pessoa seja condenada nas instâncias inaugurais e venha a ser absolvida posteriormente, né? Pelo contrário, isso é bastante frequente, é bastante comum, né, que aconteça. Aí ele é condenado, né? Aí foi condenado, mas condenado sem trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, aí a nomenclatura passa a ser outra, certo? Ele passa a ser apenado, porque aí ele efetivamente está cumprindo uma sanção penal, certo? Ele está cumprindo uma pena, e aí ele é apenado. Aí existe com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, existe uma certeza jurídica, certo? Eu digo uma certeza jurídica no sentido de que não cabe mais recurso. Né? Muito embora exista uma peça, exista uma ação, vocês vão ver isso lá em processo penal 3, denominada de revisão criminal, certo? Ação de revisão criminal. Quando surgem fatos novos, provas novas, que possam influenciar na absolvição do acusado, ele pode se utilizar desse remédio, desse instituto jurídico penal, que é denominado de revisão criminal, certo? Ou seja, mesmo a condenação criminal transitada em julgado não é suscetível de não ser revista, né? Desde que, e é muito difícil conseguir uma revisão criminal, muito difícil, extremamente difícil. Precisa que haja provas efetivas, concretas, de que, por exemplo, as provas que influenciaram na condenação do acusado, do condenado, desculpe, elas tenham sido obtidas através de meio fraudulento, certo? Mas não é uma coisa absolutamente incomum. Tem um filme extraordinário, quem gosta de filmes de conotação política, eu sou um grande amante do cinema, modéstia à parte, tem um filme extraordinário, é um suspense político, certo? Eu sugiro a todos vocês, dirigido e estrelado pelo grande ator Daniel Day-Lewis. O filme é Em Nome do Pai. Esse filme trata, alguém já assistiu? Extraordinário, né? Esse filme trata de uma história de um grupo de pessoas na cidade de Guildford, na Inglaterra. Eles foram acusados de colocar uma bomba, isso foi início dos anos 70, isso foi em 73, o Reino Unido vivia uma verdadeira guerra civil, com os movimentos separatistas da Irlanda, né, principalmente o Irish Republican Army, né, o IRA, que era o braço armado do partido político Sinn Féin, que era o partido que lutava pela independência da Irlanda, né? E
da Irlanda do Norte, na realidade, né? Que a Irlanda é independente desde o início do século XIX. Desculpe, desde o início do século XX. Desde 1919 que a Irlanda é uma república, né? O Eire, mas a Irlanda do Norte ainda pertence ao Reino Unido. E existe um movimento que luta pela independência da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte ou faça parte da Irlanda unificada, ou seja, uma outra república, mas que se liberte do Reino Unido, né? Da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E naquela época, início dos anos 70, um período de muita efervescência política, né? Lembrem-se que foi o período das ditaduras na América Latina, o período da Guerra do Vietnã, o período da Guerra Fria, né? Houve havia um clima de verdadeira guerra civil naquela monarquia, no Reino Unido, e um jovem de 20 e poucos anos, 22, 23 anos, foi acusado juntamente com seu pai e com alguns membros de sua família de ter colocado uma bomba, de ter promovido um atentado à bomba contra um bar na cidade de Guildford, que é uma cidade universitária. Um grande amigo meu estudou lá, fez hotelaria na Universidade de Surrey, fica em Guildford, das melhores universidades nessa área do planeta. E eles teriam colocado uma bomba nesse bar, um bar frequentado por militares, certo? Seria um atentado político. O atentado foi promovido realmente pelo IRA. Eles não tinham nenhum envolvimento com o IRA, não tinham nenhum envolvimento com atividade política, nem muito menos com atividade paramilitar, com atividade guerrilheira, com atividade insurgente. Mas foram indevidamente acusados pela polícia, foram condenados a penas que variaram de 15 anos à prisão perpétua. E muitos anos depois, já no final dos anos 80, uma advogada que acaba se envolvendo com esse rapaz, certo? Ela entra com um pedido de revisão criminal. Eu não sei como é a nomenclatura no direito britânico, certo? Aqui seria uma ação de revisão criminal, provando que provas cabais, provas fundamentais teriam sido ocultadas pela polícia, e que as provas que influenciaram na condenação deles, essas provas eram totalmente ilegais, né? E eles conseguem, inclusive, a liberdade. Mas para saber mais, assistam o filme. Eu não sei se esse filme é fácil de vocês conseguirem, talvez não, porque como é um filme clássico, é um filme muito procurado, não sei se é, mas procurem no YouTube, procurem, não sei se está no catálogo do Netflix. Eu tenho Netflix, mas eu não sei se está no catálogo do Netflix. É Em Nome do Pai, In the Name of the Father, com Daniel Day-Lewis, um grande ator que ganhou o Oscar por Meu Pé Direito, né? Que ele interpreta um rapaz que fica paraplégico, fica tetraplégico, só tem movimento do pé direito, do pé esquerdo, meu pé esquerdo, e ele começa a pintar com o pé esquerdo, entendeu? Meu pé esquerdo. Sim. Como? Excelente pergunta, Júlia. Não há a possibilidade, em homenagem, inclusive, certo, do princípio do indúbio pro réu, da não retroatividade em pejos, da non reformatio in pejos, de revisão criminal proposta em desfavor do acusado, em desfavor do condenado, certo? Por quê? Em razão, justamente, do non reformatio in pejos, certo? Não há possibilidade de ação de revisão criminal proposta pela acusação, proposta pelo Ministério Público. Quando se chega a um juízo de não culpabilidade e ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, absolutória, há uma certeza jurídica, certo? Não havendo mais uma possibilidade de reforma da decisão. O que pode haver é a propositura da denúncia em face de outra conduta, certo? Nós temos, inclusive, foi interessante essa sua pergunta, nós temos, inclusive, uma situação prevista lá no procedimento especial do Tribunal do Júri, certo? Em que o réu, ele é impronunciado. Existem 4
existem 4 consequências, existem 4 caminhos possíveis no procedimento do tribunal do júri. O primeiro deles é a pronúncia, quando o juiz... o procedimento do tribunal do júri, ele é dividido... Isso vocês vão ver em processo penal 3. Ele é dividido em 2 fases. A primeira fase é uma fase meramente... é uma fase meramente indiciária, certo? É uma fase preliminar que se dedica a observar que se existe prova da materialidade, ou seja, se o crime aconteceu mesmo, e indício de autoria. Existem pelo menos indícios de que o autor do fato criminoso, aliás, de que o acusado do fato criminoso realmente o praticou, certo? E a segunda fase se dá no tribunal do júri, quando o réu é pronunciado e vai para a apreciação do Tribunal Popular do Conselho de Sentença. E aí nós temos 4 possibilidades diferentes. Numa, o réu é pronunciado, aí o juiz manda o procedimento para o tribunal do júri. Na outra, ele é impronunciado. O juiz diz que não há prova da materialidade delitiva, ou seja, não há prova de que o crime aconteceu, ou de que não há indícios de autoria, certo? E aí o réu é impronunciado. A terceira possibilidade é a absolvição sumária. A absolvição sumária, o juiz verifica de pronto que o réu agiu, por exemplo, sob uma excludente de antijuridicidade, ou que não há nenhuma condição do réu ter sido o autor do crime, por exemplo, porque não estava nem no distrito da culpa, certo? Enfim, ele absolve sumariamente o acusado. Existe uma quarta possibilidade, que é a desclassificação da conduta. O réu desclassifica a conduta, retirando o caso da apreciação do tribunal do júri, por entender que se trata de crime que não se abarca no rol dos crimes dolosos contra a vida, que são os crimes cuja competência pertence ao Ministério, pertence ao tribunal do júri, certo? Por exemplo, quando o réu entende que não foi quando o juiz entende que não foi tentativa de homicídio, mas que foi lesão corporal, quando o juiz entende que não foi homicídio qualificado, mas sim latrocínio, certo? Roubo seguido de morte, certo? Que não é crime contra a vida, viu? É crime contra o patrimônio, porque o primeiro interesse jurídico violado é o patrimônio. Na sequência é que se viola a vida, né? Nós temos lá no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, essa figura qualificada do roubo qualificado pelo resultado morte, o chamado latrocínio, que inclusive não existe no Código Penal essa expressão latrocínio, isso foi uma construção da doutrina penalista. Existe na lei dos crimes hediondos, lá na lei 8.072, que é a chamada lei dos crimes hediondos, existe a figura a expressão latrocínio, que é roubar para matar, né? Matar para roubar, é o roubo seguido de morte, né? E aí o juiz entende nessa desclassificação que o crime não é da competência do tribunal do júri e manda para o juízo competente, certo? Na sentença de impronúncia, certo? Na decisão de impronúncia, o juiz impronuncia, dizendo que não há indícios de autoria delitiva, certo? Muito bem. Se depois o Ministério Público descobrir provas novas que possam vir a influenciar no juízo de culpabilidade do acusado, o Ministério Público que abra outra ação, certo? Por isso que se diz que a decisão de pronúncia, ela não faz coisa julgada material, só faz coisa julgada formal. Coisa julgada material é quando não há possibilidade nenhuma, do ponto de vista fático, de se ajuizar algum recurso. Coisa julgada formal é a coisa julgada quando a ação transita em julgado, mas que há a possibilidade de posteriormente se interpor, por exemplo, uma novação, como é o caso que eu citei, né, da decisão de impronúncia, certo? Que não se confunde, Julinha, com revisão criminal, viu? Não é revisão criminal.
A revisão criminal ela não pode ser utilizada em desfavor do acusado pelo princípio do non reformatio impejus. Né? Non reformatio impejus. Mas vamos lá, gente. Pois não, pessoal. Se um acusado é condenado em primeira instância e em segunda, ela Dara, né? com a decisão do STF já é preso na segunda instância. E na terceira instância. Não, o STF ainda não decidiu, não, minha filha. Vai decidir ainda. Né? Mas como já tem algo. Não, tem entendimentos, mas não tem ainda decisão simulada, não. Tem entendimentos que, em segunda instância, já é cabível, a decisão já é cabível a prisão. O que eu, francamente, acho revoltante. Revoltante. Porque por um casuísmo legal, eu não preciso nem dizer qual é o casuísmo, né? Por um casuísmo legal, se subverte o princípio da presunção do estado de inocência. O princípio da não culpabilidade está sendo atirado à lata do lixo. Por um casuísmo jurídico, político e histórico. Né? Mas diga aí, Dara. Aí, em terceira instância, ele é inocentado. Ele pode. Não existe essa história de terceira instância, não, viu? Instância só tem primeira e segunda. Existe instância especial e instância extraordinária. Né? Instância especial seria o Superior Tribunal de Justiça. Né? Instância extraordinária, porque veja bem, gente, não é todo processo que pode bater no Supremo. Existem alguns requisitos de admissibilidade. Né? Quais são esses requisitos de admissibilidade? Para se interpor o recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, é necessário que haja a contrariedade, que a decisão contrarie uma lei federal. Entendeu? E há outro requisito importante. É necessário que haja a repercussão geral da questão. Ou seja, que a questão possa vir a influenciar outras questões iguais. Aí vai parar no STJ através do recurso especial. E existe também o recurso extraordinário. Esse aí é endereçado ao Supremo Tribunal Federal e requisita que haja, por parte da decisão, o descumprimento de uma norma de natureza constitucional, tendo em vista que o Supremo é o guardião da constitucionalidade, é o tribunal que deve, ou deveria velar pela constitucionalidade das decisões judiciais, das leis, dos atos normativos, certo? O controle da constitucionalidade é feito de forma precípua por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí o recurso extraordinário, ele tem como requisito fundamental o fato da decisão judicial ela desobedecer uma norma jurídico-constitucional, certo? E aí vai para a instância extraordinária. O segundo é a repercussão geral, certo? Vai para a instância extraordinária, mas não existe terceira, quarta instância, isso aí a gente deve tirar isso da cabeça. Mas diga aí, Dá. Vai para uma instância especial ou extraordinária. E nessa instância ele é inocentado. Certo. Ele pode pedir ressarcimento do Estado pelo Pode e deve ajuizar uma ação. Só que o entendimento jurisprudencial contemporâneo é que não é cabível. Não é cabível. Lamentavelmente, ele pode, porque o direito de petição é assegurado constitucionalmente. Mas o entendimento jurisprudencial contemporâneo desestimula este tipo de empreitada jurídica. O que eu acho um absurdo também. Porque, sinceramente, eu tenho uma cliente que passou 9 meses presa, certo? De forma totalmente ilegal. Uma pessoa de vida absolutamente escorreita, uma pessoa que nunca tinha tido qualquer, não é nem sofrido qualquer processo, não tinha tido qualquer acusação de prática ilícita contra ela, que vivia de forma honesta, de forma correta, de forma decente, mas que foi implicada ilegalmente numa acusação de um crime. Houve uma mega operação por tráfico de drogas aqui em Caicó, e 16 pessoas foram presas, inclusive essa pobre coitada, que não tinha nada a ver com a situação. E, em razão da morosidade do nosso judiciário, e com todo respeito, eu não vou estar faltando com a ética, porque eu não vou dizer o nome dos colegas,
Mas, com todo respeito, talvez pela falta de atenção, pela falta de diligência dos colegas que me antecederam na defesa dela, que não se deram o trabalho de ler o processo, como o juiz, eu tenho certeza absoluta que o juiz que decretou a prisão dela, que eu também não vou dizer o nome por uma questão de ética, não leu o processo, entendeu? Eu vou dizer o juiz que determinou a soltura dele, doutor Luiz Cano. Cheguei lá e disse, tá aqui. Não há nenhuma prova, não há sequer nenhum indício que essa pobre coitada tenha justa causa para responder um processo criminal. E aí ele prolatou a decisão revogando a prisão preventiva e ela ainda passou 2 anos respondendo ao processo e foi absolvida. E a minha primeira reação foi estimulá-la a ajuizar uma ação contra o Estado do Rio Grande do Norte, em razão da custódia ilegal que sofreu. Mas depois eu fui estudar e vi que a jurisprudência desestimula, porque a jurisprudência entende como o exercício regular de um direito do Estado, sabe? Completo e total absurdo. Você vê a vida da pessoa ser destroçada inteiramente pelo Estado, certo? E depois, pronto, eu citei o caso dos réus de Guildford, os 4 de Guildford lá na Inglaterra, né? Viraram milionários depois do caso, porque primeiro ganharam indenizações vultosas dos que ainda estavam vivos, porque você lembra que o pai do personagem de Daniel Day-Lewis morreu, né? Não era nem que eu estava contando. Aí vocês vão ver, é o famoso spoiler. Gente, e segundo porque venderam a história para o cinema e viraram milionários, entendeu? Não se trata da pessoa se capitalizar às custas da própria desgraça, não. Trata-se do ressarcimento por um dano moral incalculável. A pessoa passa vários anos presa, né? Como foi o caso dele, ou vários meses presa, como foi o caso da minha cliente, certo? Pessoal, mas vamos tratar aqui da classificação das leis penais. Primeiro, gente, leis penais gerais ou comuns são aquelas que vigem em todo o território nacional. São a regra, né? A regra é que a lei penal tenha como destinatário todo o território nacional. Leis penais especiais são aquelas que vigoram em apenas determinados segmentos do território nacional, em razão de especificidades, em razão de características regionais, particularizadas de cada região, cada estado, cada segmento do território brasileiro, certo? Leis penais ordinárias são aquelas que vigoram em qualquer circunstância. O Código Penal é uma lei penal ordinária. O Código de Trânsito, no tocante à sua parte penal, é uma lei penal ordinária, certo? Porque a geral diz respeito à questão da territorialidade, vigora no país todo. A ordinária é aquela que vige em qualquer circunstância e não no momento específico, que aí são as excepcionais, né? As leis penais excepcionais são destinadas a vigorar em situações de calamidade pública, guerra, estado de sítio, em situações emergenciais, em situações excepcionais realmente, né? Aí nós temos a classificação das leis penais em incriminadoras e não incriminadoras. Lei penal incriminadora é chamada lei penal em sentido estrito. Qual é? Aquela que define os tipos penais e combina sanções. Que tem preceito primário e preceito secundário. Preceito primário determinando o comando principal, descrevendo a conduta típica. Preceito secundário atribuindo, impondo uma determinada sanção penal. Aí nós temos as leis penais não incriminadoras, que são as leis penais em sentido amplo. Como eu disse a vocês, a norma penal não necessariamente imporá sanções e descreverá crimes. Muitas vezes nós temos a norma penal salientando princípios, como por exemplo o princípio do contraditório, da ampla defesa, como o princípio da não culpabilidade, certo? Servindo inclusive como garantias para garantias para a cidadania, garantias para o indivíduo e para a coletividade, certo? Garantias para que o cidadão não se veja alvo de excessos em razão do Estado, certo? Normas penais explicativas, também chamadas de complementares, são aquelas que esclarecem o conteúdo de outras normas, certo?
sendo necessárias para a aplicação de uma determinada sanção penal, certo? Normas penais permissivas são aquelas que não consideram como fatos ilícitos ou isentam de pena o autor. São as causas de exclusão de antijuridicidade, são as causas de exclusão da culpabilidade, são leis ditas permissivas porque permitem. Por exemplo, o indivíduo que pratica um fato típico de homicídio agindo em legítima defesa, ele não pratica crime algum. Por quê? Porque a legítima defesa é uma excludente de ilicitude ou antijuridicidade. E, portanto, nós temos aqui, no Instituto Jurídico da Legítima Defesa, a presença de uma lei. Está muito bonita, viu? Meu amigo Marcos, viu? Um homem de sorte e bom gosto. Manda um abraço fortíssimo para ele, querida. Aí volta, beleza. Volta e meio. Volta e meio. Eu conheci nossa amiga Tânia há muito tempo e tive o prazer de ser professor do esposo dela, que é gente finíssima, Marcos, que é, além de bacharel em Direito, bacharel em Ciências Contábeis. Né? São velhos e queridos amigos de muito tempo. Como eu sou também muito amigo do pai de Júlia, que também é bacharel em Contábeis e em Direito. Dr. Alex Alexandre. Manda um abraço para o seu pai. Entendeu? Amigo de larga data, inclusive. Bom, essas leis penais permissivas, elas tratam realmente de permissivos legais. Elas tratam de excluir ou a tipicidade ou a culpabilidade das condutas, servindo como itens de permissão da prática de determinadas condutas que originalmente seriam fatos típicos e culpáveis, mas que, em razão da presença dessas leis penais permissivas, elas deixam de ser condutas típicas ou deixam de ser condutas suscetíveis de ensejar a culpabilidade para os agentes que as praticam. Há alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida, podemos passar adiante. Pessoal, a chamada norma penal em branco, ou norma, também denominada de norma penal às cegas, ou norma penal aberta. Certo? Pessoal, existem muitas situações em que a descrição do tipo penal ela é vaga, ela é imprecisa, ela necessita de uma complementação, certo? Ela exige que outro ato normativo, seja ele uma lei ou outra espécie de ato normativo, certo? Outra norma jurídica, enfim, complemente o sentido para que haja a efetiva aplicação daquela norma penal ao caso concreto, certo? Aí nós temos dois tipos de norma penal em branco. Nós temos a norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. É aquela norma penal cujo complemento necessita da presença de outra espécie normativa que não seja a lei, certo? Há uma outra regra jurídica, certo? De instância legislativa diferente, certo? De fonte formal diferente, seja de categoria inferior ou superior, certo? Mas que tenha categoria normativa distinta. E nós temos a norma penal em sentido estrito ou heterogênea, por exemplo, quando há a necessidade da complementação de uma norma penal por uma portaria. Eu dou um exemplo bem claro aqui. A lei de Tolstói é uma típica espécie de norma penal em branco heterogênea, porque carece da complementação através de uma portaria do Ministério da Saúde, que é quem determina quais são as condutas efetivamente, aliás, quais são as substâncias efetivamente entorpecentes, as substâncias tidas de acordo com essa portaria como entorpecentes. Aí nós temos uma norma penal em branco, que carece de outra espécie normativa, no caso uma portaria, para ser complementada. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? E nós temos, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, e eu quando conheci Tânia, tinha tanta raiva de Tânia.
tinha tanta raiva de Tânia, porque eu paquerava com uma grande amiga dela, entendeu? E Tânia botava areia. Não. Tá sendo gravada, mas não tá. Senão a Emanuele me mata. Mas isso foi há tantos anos atrás. Emanuele era uma criança. Quanto? Não faz só 8 anos, não. Só 8 anos, não. Isso foi em 2004, 2005. Como diriam os ingleses, a long time ago. Gente, botava areia, meu Deus do céu. Ave Maria. Mas faz tantos anos. A menina. Hoje eu sou casado, a menina é casada também. Ave Maria. Há muito tempo isso. Gente, e há uma segunda espécie. Não, ela ficou constrangida. Existe uma segunda. Aí depois nos tornamos amigos. Eu sou amigo do esposo dela, que foi meu aluno também. Mas ela morria de raiva de mim. Mas a minha amiga, voltei. Não sou amigo íntimo, não sou mais. Porque faz muito tempo que eu não a vejo. Muito tempo que eu não a vejo. Entendeu? Eu sei disso. Você sabe que uma das minhas melhores amigas é muito amiga dela também, né? Ana Marta. Sem falar de Adriana também. Gente, existe uma segunda espécie de norma penal em branco, certo? É a chamada norma penal em branco em sentido amplo, também denominada de norma penal em branco incompleta ou fragmento de norma, certo? Por quê? Porque o seu complemento se dá através da própria lei, certo? Daquela própria lei penal ou de outras leis penais, certo? Mas desde que seja uma fonte formal, um ato normativo de idêntica hierarquia jurídica, certo? Aí você tem uma lei complementando outra lei, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos dar por encerrada a nossa aula de hoje, onde conversamos a respeito da composição, das características e da classificação das leis penais. Na nossa próxima aula, que se Deus quiser acontecerá amanhã, gente, até 4 horas da tarde, se eu não postar nada avisando que vai ter aula, não tem, certo? Não tem, até 4 horas da tarde, porque é o seguinte, se eu não for viajar amanhã, ou se eu viajar e voltar logo, certo? Eu vou marcar uma aula extra, outra aula extra com vocês amanhã, nos 2 últimos horários da noite. Aí eu avisei aqui o pessoal que se porventura eu não postar nada no SIGA, nem no Facebook, até 4 horas da tarde, não tem aula, certo? Se for ter, eu aviso. Pessoal do 3º período, haverá aula extra hoje. Posto no SIGA e posto no Facebook também. Tá bom, pessoal? Gente, pois um abraço apertado a todos e a todas. Uma boa noite, que Deus os abençoe e até a próxima aula. Tchau, gente.